Nessa edição do PB Desporto iremos destacar as semifinais da Copa do Mundo do Catar. Nessa terça-feira, dia 13, teremos Argentina e Croácia e na quarta, dia 14, a outra semifinal envolvendo França e Marrocos. Também nessa edição iremos discutir sobre essa novela, está virando já uma novela, o nome do novo técnico da seleção brasileira. É Abel Ferreira, é um outro nome, é um técnico aqui que trabalha no futebol europeu. Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão analisar essa questão, como também, é claro, as semifinais da Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia essa edição do PB Desporto indo direto já para Maceió, Alagoas, a opinião do PB Desporto, primeiro com Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Moraes, quero ouvir essa opinião com relação a essas duas semifinais. A Argentina, 2 vezes campeã do mundo, contra a Croácia, vice-campeã em 2018 na Rússia, jogo nessa terça-feira. E amanhã, quarta-feira, a França também 2 vezes campeã do mundo, 98 e 2018, a última Copa do Mundo na Rússia, contra um surpreendente Marrocos. E aí, Moraes, a sua opinião, meu caro, um abraço. Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Bom, como a Copa do Mundo acabou para o Brasil e acabou também para Portugal, a gente tem que estar aqui falando nas possibilidades dessa semifinal, quem é que tem mais condições de chegar à final da competição. Eu mesmo acho que a Argentina e a França vão decidir essa Copa do Mundo. E eu estou apostando na França. Agora, também a gente passou aqui o programa todinho e todos os outros falando de probabilidades. E a gente errou em muitas delas, como a da seleção brasileira, como da Inglaterra, Portugal. A gente começou a acreditar que a gente pudesse ter essas grandes seleções disputando uma fase semifinal em razão da decisão da Copa do Mundo do Catar. Uma Copa que teve na primeira fase várias surpresas e uma que continua acontecendo, que é a seleção de Marrocos, classificada para enfrentar a França na semifinal. Nesta terça-feira, a gente tem Argentina e Croácia. A Croácia que tirou o Brasil. E na quarta-feira, França e Marrocos. Marrocos, depois lá do país, é na França onde tem o maior número de marroquinos. Então vai ser um jogo, praticamente um jogo de casa. Um jogo onde há um equilíbrio, mas pela motivação, pela euforia dos marroquinos, que residem na França em grande número e que vai, claro, ter uma rivalidade muito maior nessa Copa do Mundo diante da França. Agora, a França é outra seleção, é muito mais seleção e deverá carimbar o seu passaporte para a final, como também, na minha opinião, ganha a Copa do Mundo. E do outro lado, a Argentina, que passa pela seleção da Croácia. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. É a Copa chegando à final daqui a pouquinho e a minha torcida vai para os franceses, viu, Júnior? Tá legal, Moraes. A França e a Argentina, sem dúvida alguma, são favoritas, né? Mas, olha, eu não aposto 100%, mesmo sendo Argentina e França. A Copa do Mundo já teve muitas surpresas aí. Não tem equipe boa, lógico que tem equipes melhores, mas não dá pra gente apostar, na minha opinião, 100% não. Eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Se dá para apostar 100% na final Argentina e França. E para você no Rio, Antônio Manuel Góes. Júnior Moraes e gente do PB Desporto. Nos ecos da ressaca da nossa 5ª eliminação consecutiva em quartas de final da Copa do Mundo, pertinente ressaltar que, por óbvias razões, salvo o repetido marketing midiático ancorado a cada 4 anos desde 2006 pela Rede Globo, seguramente largamos de mão o topo do futebol planetário. Ponto.
Sobre a Argentina, que passou pela Holanda nos penais após 2-2 nos 90 minutos e na prorrogação, incendiada por um Lionel Messi, 36 anos, a dispensar maiores comentários. Agora na semifinal contra a Croácia, que nos fez voltar para casa nas quartas, sob a batuta de um extraordinário Modric, onipresente em variadas linhas do campo de jogo, permito-me avalizar a perspectiva dos hermanos de nossas odiosas relações continentais. Os argentinos, treinados por outro Lionel, o Scaloni, 44 anos, chegam à semifinal do Mundial do Catar, com o espírito copeiro que faltou aos nossos talentosos comandados de Tite, embora ponderemos o paciente esquema de xadrez dos croatas, visualmente exposto desde a jaqueta de sua seleção, fator determinante no lance em contra-ataque de seu empate contra o Brasil, última sexta-feira, dia 9, enquanto ainda saboreávamos o golaço de Neymar. Embora levado a cravar a Argentina para essa terça-feira, dia 12, não descarto que o croata Dalic, 56 anos, mexa as peças de seu tabuleiro para diante de uma fresta defensiva do impetuoso oponente, isolar o rei em fatal checkmate. É livre o direito de opinar, mas a rigor a luta será de gigantes. Sobre França e Marrocos, malgrado a quebra de paradigma principalmente eurocentrista, subestimado quanto às chances da seleção do goleiraço Bono, que só sofreu um gol até aqui, mesmo assim marcado contra por um dos seus, vejo na desequilibradora pressão tática do treinador Deschamps, executada por um elenco genial, nascido das cinzas de meio time lesionado que ficou para trás, uma crescente obstinação com que resistiu à superioridade da Inglaterra e despachou os companheiros de Harry Kane de volta a Londres, Antônio Júnior. Tá legal o Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. O certo é que teremos fortes emoções nesses dois jogos da semifinal da Copa do Mundo do Catar. Mas o assunto agora é sobre o nome do novo técnico da seleção brasileira. Claro, não foi definido ainda, mas ganha força o nome do Abel Ferreira. E aí eu quero lhe ouvir primeiro aí, Marcelo Lagoas, meu caro Jorge Moraes. A sua opinião? Olha, Júnior, depois de perder a Copa de 4 anos atrás, na Rússia, e perder agora essa Copa do Mundo no Catar, não precisava nem o técnico Tite dizer que está entregando, que não quer mais, até porque ele já tinha dito isso antes da Copa. Alguns meses antes da Copa, com o resultado positivo ou com o resultado negativo, ele estaria deixando o comando da seleção brasileira. Então, era só deixar, sem se despedir, como ele fez em campo, não falou nem com jogadores, abandonou todo mundo lá chorando. Então, só por isso não deveria continuar à frente da seleção brasileira, como não vai. Aí alguns nomes surgiram: Cuca, o Mano Menezes, o Dorival Júnior, o Fernando Diniz e também o português Abel Ferreira. Se eu tivesse a caneta na mão e tivesse o direito de escolher o novo treinador para a seleção brasileira, eu escolheria o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Claro que o Abel ia ter que mudar muito o seu comportamento. Ele não estaria mais dirigindo um time, onde ele é expulso de campo, um jogo sim e outro não. Teria que ter um outro comportamento de técnico de seleção, e de uma seleção como a seleção brasileira. Mas eu vejo, eu entendo que o melhor nome para trabalhar e recuperar essa seleção brasileira é o Abel Ferreira. Os outros, na minha opinião, são técnicos viciados aqui no futebol brasileiro. Agora, essa decisão da FIFA, melhor, a decisão da CBF, tem que ser uma decisão rápida, tem que ser para ontem,
Não é esperar acabar a Copa do Mundo e decidir, não. Tem que escolher logo para dar oportunidade ao cidadão de se adaptar ao comando da seleção brasileira, de começar a pensar em amistosos, em planejamento para o ano de 2023. Então, entre os nomes citados, eu gostaria, não estou afirmando, gostaria que fosse Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes, e nessa onda de surgirem nomes, nessa segunda-feira, 12 de dezembro, Carlos Ancelotti, do Real Madrid, já tinha sido falado do seu nome meses atrás, e agora falando que ele poderia ser um dos nomes escolhidos, ou um dos nomes que estaria na lista para ser escolhido técnico da seleção brasileira. Aí eu passo a bola para você no Rio agora, Antônio Manuel Góes, com relação a essa questão do novo técnico da seleção brasileira. Tele Santana, nosso multivitorioso treinador de clubes brasileiros com títulos nacionais e internacionais, comandou nossa seleção eliminada em 2 Copas consecutivas, 1982 e 86, mas deixou a marca que encantou o mundo desde o Mundial da Espanha. Até hoje é memorada como o melhor time disparado que, por capricho dos deuses, não levantou o troféu. Tite, ao contrário, encerra um ciclo de 6 anos e 2 eliminações patéticas na Rússia e no Catar, ironicamente a contar com jogadores diferenciados, em competições de que participam nos principais clubes europeus. Tite faz parte da era Parreira, que sucedeu nossa medíocre conquista mundial, idem em 1994 nos Estados Unidos. 25 anos de inovação do futebol reativo, popularmente chamado de retranqueiro, que prioriza virtudes defensivas e, quando der, em eventual erro do adversário, ir ao ataque à procura do gol, que, segundo Parreira, era um detalhe. De nada adiantou a sequência de talentos brasileiros entre 2018 e 2022. Assistimos, via de regra, a jogadores com desempenho engessado, diferentemente de suas atuações nos clubes europeus que os contrataram, de Alisson na meta do Liverpool, a Vinícius Júnior pela ponta esquerda do Real Madrid, sem falar, por óbvio, em Neymar do PSG. Definitivamente, Tele, a exemplo de Neymar, é aquele que foi, sem nunca ter sido. A diferença é que o jogador, embora distante em campo do bilionário salário que ele paga ao clube francês, o agora ex-treinador da seleção brasileira está a anos-luz dos estrelados colegas dos maiores centros do futebol planetário. Tite não é mau treinador, longe disso, mas nunca esteve à altura dos elencos postos sob seu comando para traçar uma engenharia tática capaz de nos remeter de volta ao topo do futebol do mundo. Agora, no rescaldo da precoce eliminação em mais uma Copa, a CBF especula, em formato de fake news, sobre o substituto de nosso demissionário treinador. Quem poderá ser? Aí desfiam uma série de nomes de uma desvairada utopia, tipo Guardiola, Klopp, Mourinho, etc. e tal, mas resvalam em súbito choque de realidade, com a menção de Abel Ferreira, por sinal competente, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Cuca, a falta de melhor repertório doméstico para recomeçar a campanha novamente rumo ao Hexa em 2024. Tá legal, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes na opinião do PB Desporto. A gente lembra, antes de encerrar essa edição do nosso programa, que nessa terça-feira, 13 de dezembro, teremos mais uma live PB Desporto pelo Mundo na Copa do Catar, falando justamente sobre o jogo da primeira semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Croácia. A todos um abraço e até a próxima!